nos ajudou, Senhor, amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos nos aproximando dele crendo. Vamos nos aproximando dele confiando. Porque aquele que se aproxima do Senhor, necessário é crer que ele existe. E que ele é recompensador dos que o buscam. E nós estamos diante da tua presença, Senhor, confiando em ti, na manifestação do teu poder. Venha sobre nós, Senhor, com a tua doce presença. Venha sobre nós com a tua mão poderosa. Assim
no Evangelho de Marcos, capítulo 4, vamos lá? Nossos ouvidos, irmãos, estava comentando na reunião da manhã, os nossos ouvidos, eles têm um papel importantíssimo, fundamental, né? Às vezes nós atentamos muito para outros membros do nosso corpo, que são maiores. Às vezes olhamos para o braço, para a perna, para a cabeça, né? E esquecemos que os ouvidos, eles têm um papel primordial para a nossa vida, para a nossa comunhão com Deus, né? Principalmente a nossa vida espiritual. Então, o tema da nossa mensagem é atentar no que ouvis, né? Temos que prestar bastante atenção. Aqui em Marcos capítulo 4, nós vamos entender aqui, mas antes de entrar no versículo, o que significa ouvir, né? Pastor, ouvir, quando alguém fala, a gente escuta. Não. Ouvir, a primeira conotação de ouvir é dar atenção. Quando você dá atenção, você para tudo que está fazendo. É sinal que você está ouvindo e que você está dando atenção. Porque quando alguém fala, se ela vira as costas e sai andando, é sinal que ela não está dando atenção. E outra conotação de ouvir é prestar atenção. Pastor, não é igual dar atenção, prestar atenção? Não. Dar atenção você para. Prestar atenção você medita. Quando você faz essas duas coisas, você ouve primeiro, dando atenção, prestando atenção, você vai ter segurança de tomar até decisões na sua vida, dar uma resposta para alguém. E muitas vezes a pessoa fala sem pensar, e às vezes ela fica amarrada por aquilo que ela fala, porque ela não parou, ela não prestou atenção, ou ela deixa de executar uma ordem, né, em totalidade, né, debaixo da bênção, porque ela não prestou atenção no que estava sendo dito, né? Então, os nossos ouvidos, eles são primordiais se quisermos ter uma vida de abundância. Aqui no capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Versículo 2: E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia a sua doutrina. 3. Ouvir. Primeira coisa que ele fala aqui, ouvir. Jesus estava chamando a atenção daquele povo, estava ali parado, o povo estava dando atenção, prestando atenção. Jesus fala com eles: olha, vocês precisam ouvir. E ele continua no versículo 3: Ouvi. Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e as comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus estava falando aqui, explicando uma parábola, né? O semeador é o próprio Jesus, e a semente é a palavra. Então Jesus, no final disso tudo, ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, então que ouça. Ou seja, Jesus está falando de ouvidos espirituais. Meditar, que palavras são essas? Às
Às vezes nós pegamos um trecho da Bíblia e lemos assim corriqueiramente, sem parar para meditar, sem pedir ajuda ao Espírito Santo. E aí, irmãos, o que acontece? A gente não blinda e nem treina os ouvidos. Então, os nossos ouvidos, nos dias de hoje, falando no contexto geral, os ouvidos do povo de Deus, do servo de Deus, são despreparados. São ouvidos que absorvem qualquer coisa. E aquilo que precisa absorver, não absorve. Pastora, qual o perigo que tem de não treinar o ouvido, né? De não blindar, de não guardar? Vai nos causar medo, pavor. Daqui para frente, agora eu só vou citar, tá bom? Salmo 112, versículo 7 e 8, diz que nós não precisa abrir, só vou citar. Que nós não devemos temer as más notícias, porque o nosso coração, ele fica firme, confiando em quem? No Senhor. Então, se a pessoa não tem ouvidos espirituais para escutar isso de Jesus, se ela não tem um ouvido blindado, né, diante da primeira má notícia que ela vai fazer, ela vai fazer o contrário. Em vez de ela não temer, ela vai reter o medo para si. Poxa, eu recebi essa má notícia de um parente, recebi essa ameaça de alguém, recebi um diagnóstico médico, recebi, né, uma palavra que machucou, que magoou. Então, a falta de um ouvido bem preparado vai reter tudo aquilo que é ruim. Então, se a pessoa tem um ouvido blindado, não, peraí, diante da má notícia eu não tenho que ter medo. O Espírito Santo já falou no meu coração. Então, ele está dizendo aqui, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E outro detalhe importante, que está lá em Romanos 10, 17, diz o quê? Que a fé vem, senão pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Então, quando a pessoa não tem um ouvido treinado, ela nem fé para buscar Deus ela tem. Ela passa a encarar as coisas, né, como fora da realidade dela. Não, isso aqui é impossível para mim, né? Então, a pessoa não consegue crer que Jesus pode mudar a sorte dela. Está sempre vivendo na aparência. E a gente sabe, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque quem se aproxima do Senhor é necessário crer que Ele existe. Então tem muita gente que se aproxima de Deus, mas não crê que Ele existe, que Ele é suficiente para mudar a história de alguém. Por quê? Porque ouviu que aquela situação não tem mais jeito. Em vez de dar ouvidos à palavra, ela começa a dar ouvidos às multidões. Se Bartimeu, né, tivesse dado ouvido às multidões, ele não teria sido curado. Não teria seguido Jesus pelo caminho, porque o que a multidão falava para ele? Cale-se, não incomode o rosto. Não tem jeito, você vai ficar aí mendigando o resto da sua vida. Mas ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então nós temos aí um entendimento de que um ouvido preparado vai nos livrar de grandes ciladas. Um ouvido preparado, ele não fica escutando qualquer um, né? Ele não empresta os ouvidos para ficar escutando palavras negativas, para ficar escutando que as coisas não dão certo. Pelo contrário, os ouvidos não, eu quero ouvir o que Deus tem para mim. Ele se blinda, mas tem gente, irmãos, que parece que tem prazer de sentar e emprestar o ouvido para ouvir ladainha, para ouvir uma notícia, para ouvir que a situação está difícil, que o governo está isso, que o tempo está assim. Não, queridos, nós temos que ouvir o que a palavra de Deus está nos mostrando. O semeador está semeando em nós uma boa semente, mas se o campo não é preparado por aquilo que entra por aqui, né, o solo não vai estar preparado para receber uma boa palavra. E aí, irmãos, isso nos fará agir precipitadamente. A pessoa vai tomar decisões sem ouvir a direção de Deus. Ela vai tomar decisão precipitada. Ela, em vez de ganhar, ela vai perder na vida. Porque o que diz Isaías 1,19? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas eu já falei na semana passada, às vezes tem situações
que a pessoa vai estar comendo o pão do diabo da maçã. E ela não entende o porquê. Muitas vezes é porque nós não estamos selecionando aquilo que está entrando aqui. A quem eu tenho dado ouvidos? Será que eu tenho dado ouvidos ao Espírito de Deus? Será que a boa semente está penetrando no meu coração? Porque daí eu vou tomar decisões mais acertadas. Daí eu vou ter fé para até remover as montanhas espirituais. Amém? E aí, irmãos, nós vamos pular aqui para o versículo 14, que vem a explicação da parábola, né? O que semeia a palavra, versículo 14, está falando do próprio Jesus. E a palavra a gente sabe que é a semente, né? Acharam aí, versículo 14? Capítulo 4 ainda, tá? Versículo 14. E diz: o que semeia, semeia o quê? A palavra. Jesus não vai botar outra semente em você. Ele não vai botar a semente de medo. Ele não vai botar a semente da impaciência, do pavor, do pânico. Não, ele vai semear a palavra. A boa semente, versículo 15. E os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas, tendo eles ao ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles, porque eles não tiveram a palavra misturada com a fé para guardar aquilo que Jesus falou. O medo passou a se misturar no meio da palavra. Então nós temos que misturar a palavra que recebemos com a fé que o Senhor está nos dando. Amém? Você percebe que logo não demorou muito. Satanás veio e tirou tudo que foi semeado no coração. Por quê? Porque começou a ouvir outras vozes, começou a ouvir outras direções. E o versículo 16 diz assim: e da mesma sorte, lembra lá Romanos 10, 17? De sorte que a fé vem pelo ouvir. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre os pedregais, que ouvindo a palavra, logo recebem o quê? Com prazer. Então isso que eu estava explicando de manhã, né, que às vezes a pessoa ela vem à casa de Deus, ela escuta a palavra e ela fica maravilhada. Nossa, que palavra abençoada. Nossa, que culto que falou comigo, né? Às vezes a pessoa até constrange a gente, chora o culto inteiro, né? Às vezes constrange até a gente. Acho que eu comentei disso na sexta-feira. Se emociona, não, que culto, que palavra. Mas quando ela sai do ambiente da igreja, ela cruza as portas, logo essa palavra se perde. Foi igual aconteceu com os discípulos. Os discípulos estavam ali com Jesus na sinagoga, Jesus havia pregado a palavra, semeado a semente, mas quando eles saíram da sinagoga, diz a Bíblia que eles começaram a ficar admirados com as construções. Nossa, mestre, viu ali que edifícios, que prédios e tal? Assim, muitas vezes acontece com muitos de nós. Até recebemos a palavra com alegria, mas as coisas lá fora começam a roubar aquilo que nós inicialmente recebemos, né? Começam a chamar a nossa atenção para outras coisas e nós deixamos de olhar a palavra. Então ele diz aqui, 17: mas não tem raiz em si mesmos, antes são o quê? Temporâneos, né? Eu até brinquei, igual aquele pé de árvore, né? Tempo de fruta, mas aí do nada nasce lá uma laranja, um mamão, né? Nasce uma fruta temporânea. Aqui, antes são temporâneos, depois sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, eles logo o quê? Se escandalizam. Então Jesus estava falando que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que tem tirado a nossa atenção. E mais uma vez ele vem aqui falando sobre raízes, né? As pessoas elas têm que aprender. Enquanto não aprenderem esse princípio de estarem, a Bíblia diz no Evangelho de João que nós somos enxertados nele, né? Quem morou no interior, né,
conhece a prática do enxerto. Você pega uma planta, enxerta na outra e ali começa, né, um novo cultivo. Então, as pessoas precisam entender que nós temos que estar enxertados, enraizados em Jesus. Por quê? Que vão vir as tribulações. Por isso que Jesus fala: construa sua casa na rocha, firme a sua raiz. Mas as pessoas são temporãs, né? Eu estava falando no culto da manhã que eu estava fazendo uma oração a Deus alguns dias atrás, e eu falei com Jesus o seguinte: falei, Jesus, entrou gente na igreja que eu nem conheci, né? Teve um culto que eu não pude estar aqui, um domingo de manhã de ceia mesmo, há uns 2 meses atrás. Eu não pude estar aqui na parte da manhã. A obreira veio e fez o culto, e ela falou para mim: pastora, veio um obreiro lá de São Paulo, vai reunir com a gente, né? Fez até oferta de ajuda no aluguel, mas eu nunca mais ouvi. Aliás, eu nunca ouvi, né? Esperava que ele voltasse e tudo, e eu não vi, não sei nem quem é, né? Não deixou o telefone, não deixou nada. E às vezes a gente vê pessoas assim, um tempo elas estão na igreja e de repente somem do nada, sem aviso prévio. Elas não conseguem enxergar que precisam de uma casa de oração para fixar suas raízes, para serem alimentados naquele solo. Porque o que o Davi falou no Salmo 27? Né? Que o prazer dele estava na casa de Deus, a ponto de um dia na casa do Senhor valer mais do que 1000 em outro lugar. Que ele preferia estar na porta da casa de Deus do que habitar nas tendas da iniquidade. Porque no templo de Deus, Davi declarou o quê? Eu aprendo, eu enxergo a beleza da santidade de Deus. Nós estamos em comunhão uns com os outros. Estar em comunhão, irmãos, na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo lugar. A Bíblia diz no Salmo 133 que ali Deus ordena a bênção. Então, às vezes, a pessoa não tem noção de quão prejudicial é ela ficar ouvindo muitas horas e não criar a raiz num lugar, né? Que seja aqui ou que seja em outra casa, mas é importante ela criar raízes na presença de Deus. Ela criar raiz na rocha, construir a casa na rocha. Por quê? O final do versículo aqui, diz, o versículo 17, finalzinho: depois sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo o quê? Se escandalizam. Ou seja, as pessoas elas começam a mudar muito de opinião. Elas começam a se escandalizar: isso aqui não é para mim. Eu estava falando que muitas vezes a pessoa ela precisa de decisões na vida dela. Mas o ser humano, quando ele tomar qualquer tipo de decisão, a decisão precisa ser acertada. É aquela decisão que vai mudar a vida dela para o resto da vida. Às vezes o que acontece? A pessoa vem e conhece Jesus. Ela assistiu um culto, a palavra foi semeada, né? E ali ela começa a caminhar com Jesus, no meio dos pedregais, no meio dos espinhos, enfrentando as árvores do céu, que ele empurrou a semente. Só que ela precisa tomar uma decisão por Jesus. Ela precisa, né, casar com Jesus. Eu até brinco que às vezes a pessoa fica namorando o resto da vida, não quer saber de compromisso. Aí vem a palavra e começa o quê? A forçá-la a mudar de vida para o próprio bem dela. Mas ela não quer deixar a bebida, ela não quer deixar a droga, ela não quer deixar a prostituição, ela não quer deixar essa vida andante de ficar numa casa e outra, numa casa e outra. Eu até brinquei. Às vezes o macaco fica pulando de galho em galho em galho, um dia o galho arrebenta e a pessoa não consegue se levantar mais, né? A gente tem que estar fixado as nossas raízes no lugar e sermos alimentados, porque a Bíblia diz que no tempo certo nós vamos dar fruto, as nossas folhas não cairiam e tudo que nós fizéssemos daria certo. Agora pega uma árvore e fica movendo ela de solo em solo. Tem uma hora que a árvore não vai resistir. Por mais que ela seja feita para resistir, seja uma árvore troncuda, né? Mas se as raízes não estiverem boas, não
você ter uma ideia de quão importante é a raiz, né? A Bíblia fala do rebento de Jessé, né? Ainda que a árvore tivesse sido cortada e as raízes estiverem envelhecidas, mas no cheiro das águas elas brotariam, voltaria a ser de novo. Jesus diz na tua palavra que nós fomos feitos árvores, ou seja, carvalhos de justiça. Jesus diz para que vades e des fruto. Mas às vezes a pessoa não está frutificando na vida, por quê? Porque as raízes estão tão fraquinhas, está movendo de um lado para o outro. Um dia está na igreja A, um dia está na igreja B. Vou ali buscar minha Deus, vou ali buscar minha bênção. Ela busca a vida inteira e não alcança nada, que ela precisa de raiz. Quando a raiz estiver certinha, bem regada, irmãos, o fruto vai vir no tempo certinho. Amém? E aí ele continua dizendo também, 18. E os outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo. Que é verdade. O que Jesus um dia estava pregando e veio um jovem, né? Você conhece a história. O jovem chega para Jesus, vê ele pregando, fica maravilhado, né? Fica todo alegre, extasiado com as palavras de Jesus. Aí aquele jovem diz assim: Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus, conhecendo o coração, né? Porque antes da nossa palavra subir a boca, já conhece, né? Essa intenção do nosso coração, Jesus já conhece. Aí Jesus viu algo lá no futuro dele, né? Para aquele momento, ele ia se perder. Aí Jesus começa a falar com ele: tem que guardar os mandamentos, respeitar pai e mãe, né? Não matar, não roubar, não prostituir. E aí o rapaz todo, né? Inflou o peito: não, Jesus, tudo isso eu tenho feito, tenho guardado a lei, tenho respeitado e tal. Aí Jesus, vendo que estava à frente, falou o que para ele? Olha, falta uma coisa ainda, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. Aquele menino ficou tão entristecido, baixou a cabeça, foi saindo de fininho, por quê? Ele estava apegado às coisas desse mundo. Só que, irmãos, quando os nossos ouvidos não são treinados na palavra de Deus, a gente acha que está perdendo. Aquele jovem achou que estava perdendo tudo que ele tinha conquistado. E na verdade o que ele tinha não era nada comparado com o que Jesus ia dar para ele. Mas era no céu, pastor, no negativo. Se a gente continua a palavra, né? Aquele que acha que está perdendo, na verdade está ganhando. Quem acha que está ganhando, na verdade está perdendo. Jesus, ele fala: não há um sequer que tenha deixado pai, mãe, filho, filha, tenha deixado tudo para trás e me seguido, não receba ainda nesse tempo, nessa terra, 100 vezes mais. Aquele jovem ia ter 100 vezes mais do que ele tinha, né? Mas ia ter com entendimento para desfrutar de tudo aquilo. Partiu aquele jovem com o coração entristecido, perdeu uma grande oportunidade de ser muito mais abençoado que ele. Eu falo como Abraão. Abraão tinha irmãos. Quando Deus aparece para Abraão e fala: eu vou te fazer uma nação grande, vou te abençoar, Abraão poderia ter falado para ele: só me faltam os filhos, porque dinheiro eu já tenho. Eu acabei de herdar a fortuna do meu pai, né? Abraão tinha servos, estava recém-casado. Mas o que Deus fala para ele? Deixa tudo para trás e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sai da zona de conforto. E muitas vezes a nossa zona de conforto, irmãos, tem sufocado como um espinho a palavra de Deus. A gente tem medo, porque o interior não está treinado. Olha aqui, 19. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas, né? Aquela pessoa que trabalha, nunca tem tempo para nada, morre, irmãos, e não leva nada, né, dessa vida, não aproveitou nada. O engano das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica o quê? Infrutífero. Ou
seja, a semente não rompe, irmãos. Tem semente que é lançada toda preparada, regada, cuidada, mas a semente não rompe, não consegue romper. Tudo porque em algum momento da vida o ouvido não se deixou ser treinado. Então eu estava meditando nisso e realmente é assim. 20. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra. Novamente o ouvir. São os que ouvem a palavra e a recebem. Parar e dar atenção. Lembra que eu falei lá no início? São os que ouvem a palavra e a recebem e faz o que, igreja? E dão fruto. Uma 30, outra 60 e outra 100. A pessoa começa a frutificar na vida, irmãos. Ela começa a ser abençoada nas pequenas e nas grandes coisas. Ela se alimenta de toda forma. Ela passa a ouvir ao Senhor e ela começa a comer o melhor desta terra. Está falando desta terra. No momento em que os seus pés estão caminhando sobre a terra. Porque no vindouro a gente sabe, irmãos, que vai ser bênção. Mas enquanto estivermos na terra, nós temos, irmãos, que frutificar, dar fruto de justiça, dar fruto de bênção, ter sempre uma palavra para produzir para 30 pessoas, uma palavra para produzir para 60, para 100. A gente tem que ter coisas boas, irmãos, para oferecer para alguém. E a gente não tem nada de bom para oferecer, porque dentro não tem fruto para oferecer. Lembra que Jesus foi procurar fruto na figueira? Mas a figueira não tinha nada senão folhas. Ela era uma árvore, tinha aparência de árvore, tinha as folhagens de árvore, mas não tinha um fruto no qual ela foi determinada para dar. Ainda tem muita gente que tem aparência de crente. Porta sua Bíblia bonitinho, faz os seus deveres, dizima, oferta, dobra o joelho, faz tudo, mas ela não retém a palavra, então ela não frutifica. Então nós precisamos parar, dar atenção e refletir. E a gente vai encerrar no versículo 24. Por isso que Jesus fala que quem ouviu para ouvir, ouça o Espírito, diz ele, que o Espírito testifica e convence o homem, amém? E o versículo 24, a gente vai pegar somente a primeira parte. A gente chama de parte A, tá bom? Versículo 24, só a primeira parte. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. O que Jesus estava falando aqui? Porque Jesus sabe, irmãos, perfeitamente, olha para a pastora agora. Jesus sabe perfeitamente o impacto que uma palavra negativa, uma palavra maldita tem na nossa vida. Ele sabe o quão triste nós ficamos quando recebemos uma palavra dura, na verdade. Ele sabe o quanto dentro de nós se mexe com uma notícia. E é por isso que ele fala: se atenta naquilo que você vai ouvir. Se atenta para aquilo que você está parando para dar atenção. Você pode até ouvir uma notícia, mas não tem atenção. Tem que dar atenção ao que Jesus está falando. Se você quer vencer, se você quer frutificar, se você quer produzir em todo o tempo, ter frutos para abençoar outras pessoas com palavras abençoadas, então tenha muita atenção e ouça com atenção, seja seletivo, irmãos. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você guarda, cuidado para quem você está dando atenção verdadeira. A gente dá atenção demais à palavra contrária e acaba vivendo com aquilo. Em vez de se alegrar, frutificar, ela se entristece cada vez mais. Então que você tenha ouvidos espirituais hoje para reter tudo que Jesus fala contigo. Amém? Você crê nisso? Deixa o diabo roubar a sua fé não, tá bom? Com ouvidos treinados, irmão, a gente sempre vai ter bom resultado. Jesus sempre vai indicar: faça isso, não faça aquilo. Essa vai ser uma bênção para a glória de Deus. Amém? Vamos
coloque de pé agora, feche os seus olhos. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. E Pai, o Senhor é poderoso. O Senhor é maravilhoso naquilo que fazes. Ah, meu Deus, nos deu hoje uma instrução tão simples. Quem diria que os ouvidos tivessem tanta capacidade de mudar a história de alguém? Quem diria que esses membros tão pequenininhos pudessem mudar o rumo da história de alguém que estivesse parando e dando atenção? Ah, como Jesus ficou maravilhado quando Jairo deu atenção às palavras de Jesus. Jairo chega diante de Jesus clamando, dizendo que a filha dele, a alegria da casa, estava enferma e que se Jesus não fosse curá-la, ela ia morrer. E Jesus olha para Jairo e diz: olha, crê somente. E Jairo guardou essa palavra e deu atenção e parou para ouvir. E até chegar na casa de Jairo, quantos acontecimentos aconteceram? Uma mulher foi curada de um fluxo de sangue. Ah, outras curas com certeza aconteceram. Talvez algum conhecido parou para conversar com Jesus. Parece que Jesus nunca ia chegar na casa de Jairo. Até que o tempo passou e um da casa de Jairo veio dizendo: olha, não preciso nem levar Jesus mais lá. Infelizmente a menina morreu. Mas Jesus continuou com a mesma palavra, crê somente. E quando Jesus entra, faz o milagre, a alegria volta àquela casa. Guardar a palavra, irmãos, vai nos trazer alegria de volta. Uma só palavra que Ele mandar pode fazer a nossa história mudar. Então para dar atenção. Jesus se maravilhou também com Maria e deixou as preocupações diárias de lado. As preocupações dela como anfitriã da casa, para parar e dar atenção. Não tem coisa mais bonita do que parar e dar atenção. Ah, se o Senhor encontre nós, como Jairo, como centurião, creu na palavra de Jesus, como Maria sentada aos teus pés, guardando e retendo a palavra da vida. Pois a tua palavra nos declara: eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. E a vida que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário é que nos faz estar aqui diante da tua presença, para tomar uma decisão de segui-lo pelo caminho como norte. Enquanto muitos diziam: sicário, não vai te ouvir, sicário, sua vida vai ser assim miserável por esta vida. Ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou chamar e disse: que queres que eu te faça? Ele disse: eu vou te ver. E quando Jesus o cura, Bartimeu é tão agradecido que ele começa a seguir Jesus pelo caminho. A palavra de Jesus foi suficiente. A fé dele salvou. Ah, meu irmão, a palavra de Jesus esteja suficiente na sua história, para você resolver aquele problema, aquele dilema, para você se sentir mais forte, mais alegre, para você se sentir mais capaz, mais fervoroso, e até mesmo tomar uma decisão como Bartimeu, seguir Jesus. Ah, Pai, que nós não haja um espírito como aquele jovem, que achava que ia perder tudo, e perdeu a vida pelo próprio Jesus. Mas que sejamos como Bartimeu, mesmo debaixo da bênção, mesmo recebendo o milagre, possamos tomar a decisão de caminhar com Jesus sempre. Possamos tomar a decisão de dizer: eu sou de Jesus, e nada muda essa condição. Ah, Jesus, o temor do Senhor habite em nós.
E essa vida que o Senhor nos trouxe, nos faz entrar no Santo dos Santos, a participar do teu corpo e do teu sangue, que trouxe vida, que trouxe cura, que trouxe tudo que nós precisamos, trouxe a palavra que liberta, tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, através do seu corpo, do seu sangue, dos olhos que se abrem quando o pão é repartido, da palavra que se torna luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Essa pessoa tem um entendimento que a palavra, ela é escudo, que a palavra, ela é até remédio para os nossos ossos. Ah, meu Deus, não há nada impossível para o Senhor. O Senhor é vida e paz. Por isso, Pai, nós queremos participar do teu corpo, do teu sangue, com esse temor, com essa reverência, a ponto de frutificarmos. Se houver raiz seca, ao cheiro das águas vão brotar. Se tiver alguém desanimado, meu Deus, a partir do momento que o corpo, a carne entrar, o sangue tocar, vai reavivar-se. Pois a tua palavra diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. O Senhor nos notificou hoje que temos que ter ouvidos espirituais. Assim, Pai, muito obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Levante suas mãos aos céus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra que nos ensina, que nos conduz, meu Deus, a linha pastos verdejantes e águas tranquilas. Obrigado pela tua palavra que transforma, meu Deus, que é uma semente tão preciosa que ela não deve cair no meio de pedras, espinhos, ou ser apenas jogada pelo caminho, mas que a tua semente, Jesus, encontre no nosso coração uma terra boa, que encontre no nosso coração bom entendimento, para que possamos frutificar, e naquilo que frutificamos, Pai, possamos alcançar outras pessoas, produzir mesmo, produzir a 30, 60, 100, até a muito mais. Ah, meu Deus, que a palavra plantada em nós, meu Deus, ela seja na nossa boca como espada. Ah, meu Deus, que seja uma palavra para a liberdade, que seja uma palavra de ânimo, uma palavra de cura, pois o Senhor habita em nós, e dentro de nós está o reino de Deus. O Espírito Santo, ele flui do nosso interior, e flui como rios de águas vivas. Não tem como a raiz ficar seca, meu Deus. Não tem como a palavra ficar infrutífera. Tem tudo para dar certo, meu Deus. Tem tudo para nós entrarmos no Santo dos Santos, no templo, no santuário, na casa de Deus de cabeça erguida. Pois esse lugar foi conquistado para nós pelo seu sangue, pelo novo e vivo caminho, o seu sangue. O véu já foi rasgado, nós temos livre acesso a Deus. E agora nós somos feitos herdeiros e co-herdeiros, filhos de Deus. Por isso, Senhor, essa pessoa precisa entender que ela não está sozinha. Ela precisa entender que quanto mais ela se aproxima, mais ela prepara o terreno, mais sementes serão semeadas e mais frutos virão em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, que essa pessoa tem uma vida frutífera para a glória de Deus, com raízes fortes para a glória de Deus.
que ela seja uma bênção em todo o território, para a glória de Deus. Que dele, por ele, para ele são todas as coisas. E assim, Pai, é a nossa vida diante do Senhor, para a tua glória. Que nenhum se perca. Meu Deus, mas que possamos fazer a muitos não conhecer a salvação. A nossa casa, meu Deus, seja servida pelos frutos de justiça que vão nascer de nós, que vão produzir em nós, para que possam estar servindo ao Senhor também com toda a alegria. E assim, Pai, nós agradecemos ao Senhor, nós amamos o Senhor e lhe pedimos, fica conosco por enquanto.